Olá, pessoal. E aí, animados para a terceira etapa da Jornada do Louco? Só que hoje nós vamos fazer aquela parada estratégica para avaliar, né? Para refletir, não avaliar, mas para refletirmos sobre a segunda etapa. É sempre bom esse exercício de parar para refletir, porque é aí que a gente começa efetivamente a ter uma observação mais cuidadosa a respeito de nós mesmos, das escolhas que fizemos, das ações de mudança que empreendemos, né? Então, assim, essas paradas nos ajudam a fazer as transformações necessárias. Então, a gente pode começar com uma pergunta: quanto tempo do meu tempo diário eu estou dedicando a fazer essa parada, né? A olhar para como foi meu dia, como foi minha semana, como foi o último ano. Eu acho que às vezes a gente faz isso muito na virada do ano e a gente entra naquela nostalgia de que agora eu quero ser diferente, quero fazer coisas diferentes, tenho as minhas metas e objetivos, mas na realidade isso precisa ser um exercício diário. Se evoluir é se transformar, é conseguirmos fazer essas mudanças conscientes, então é fundamental, né, que isso seja um hábito. E muitas vezes a gente pensa, então tá bom, tem que parar 1 hora para ficar. Não é isso. É se observar. Essa segunda etapa da Jornada do Louco trouxe muito essa questão do equilíbrio. Nós tivemos alguns arcanos, como por exemplo a justiça, né, que trouxe já essa visão do equilíbrio, né? Tivemos também a força, está aqui, né, trazendo a questão do equilíbrio, da dualidade, e a temperança, né, que foi o nosso último arcano, nessa habilidade de temperar. E para temperar e para equilibrar, eu preciso diagnosticar, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso identificar os desalinhamentos, o que está diferente, o que eu sinto, e não necessariamente são coisas de desconforto, né? Podem ser também questões positivas, vibrações mais altas. Então, é muito importante essa pausa, de olhar, de observar, de acordar, de estabelecer o dia que você quer criar, né, para você, de já estabelecer uma pegada mais positiva nesse dia, daquilo que eu quero, que eu conjugo com o universo para que seja harmônico, para que seja fluido. E isso parte da gente. Já vimos na primeira etapa do louco, na autodescoberta dele, que somos capazes de criar a nossa própria realidade. Na realidade é assim que funciona. E na segunda etapa nos mostra que o quanto nós temos de ferramentas internas para fazer esse equilíbrio, para poder ter esse empoderamento, esse autodomínio daquilo que a gente cria, de como a gente quer viver a nossa vida, de como a gente quer viver as transformações que surgem. Então foi uma segunda etapa muito intensa, né? Porque vem com a justiça, a questão da lei da causa e efeito, a importância do equilíbrio para olhar isso, né? Veio também com o eremita, mostrando todas as experiências, a importância das experiências vivenciadas para novas escolhas, novas decisões, esse potencial da luz interna que nós temos para poder iluminar as nossas sombras. Vimos com a roda a importância de nós girarmos a própria roda da vida, que algumas situações vêm em função de lições que precisamos aprender, mas que
as mudanças, né? Como eu vou encarar essas situações, pode fazer a roda girar mais rápido ou a roda girar mais lento, né? Então, eu ter essa consciência desse empoderamento, né? A força trouxe todo o poder do coração, então ela é a própria referência desse poder que nós temos, do equilíbrio, né? Das nossas... de buscar uma ação mais harmônica, de aceitação em relação ao que eu colho de resultado das minhas próprias escolhas e poder transformar em cima disso, né? E o enforcado trazendo a parada estratégica para que a gente possa olhar para isso com uma amplitude maior, desapegando de velhos padrões, de velhas crenças que não nos servem mais, porque estamos em processo de mudança constante. A roda traz esse movimento. E quando nós nos recusamos a avançar nessas mudanças, né, as lições são repetidas. E aí a gente repete, e repete, e repete, porque a gente não consegue estabelecer a mudança. Muitas vezes não conseguimos nem enxergar que estamos repetindo, né? Então, o quanto é importante a gente estar atento a isso. E aí a morte vem para estabelecer a transição, né? E em seguida a temperança, para poder temperar, né? Equilibrar todas essas questões que surgem em relação às próprias transformações. Então foram 3 pontos importantes nessa segunda jornada, que devem ser assim observadas com muito carinho e com muita atenção. A primeira é a questão do equilíbrio, né? Do entendimento da lei de responsabilidade, que tudo que a gente planta, a gente colhe, a justiça traz muito isso, né? Traz também a questão das lições, da importância de se enxergar essas lições como colheita e também como uma trajetória, uma jornada, em que ali existem algumas adversidades, algumas situações das quais eu preciso vencer para que eu possa subir um patamar, né? Então, isso é assim na escola, né? Assim, a gente passa do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, né? E existem lições e existem testes que vão nos habilitar ou não a passar para a próxima fase. E assim é na vida. E o terceiro ponto é como é que eu lido com as transformações. Então, mensagem bastante significativa em relação a essa nossa abertura a respeito da própria transformação. Transformar é evoluir, é avançar, é literalmente colocar os aprendizados em prática e a gente conseguir tocar a nossa vida se desenvolvendo, crescendo, adquirindo novas formas de pensamento, adquirindo novos hábitos, expandindo a nossa consciência, a questão do autodomínio, não como autocontrole, de estar ali, mas de autodomínio no sentido de estar percebendo, né, os desalinhamentos e de poder atuar neles. Então, de estar nos observando, sermos o nosso próprio observador. E a partir daí, sim, avançarmos, né, e podermos fazer as mudanças necessárias. Então, essa segunda etapa do louco foi uma etapa de vivência, de experiência, a partir da autodescoberta que ele fez na primeira etapa. E agora nós estamos caminhando para a terceira etapa dessa jornada. Vocês acham que fica mais fácil com esse aprendizado que o louco teve? Não, não fica não, porque aqui é o momento de aprofundar. A terceira etapa do louco é a etapa da consciência da unidade, da consciência de olhar para o todo e de atuar no todo, de dentro para fora. E, vamos dizer assim, olhando
e atuando, mudando a realidade a partir de dentro para fora. Então, são arcanos bem profundos que mexem com as nossas raízes, muitas vezes que a gente não quer mexer, tá? Eu diria que até aqui nós caminhamos muito nas camadas superficiais de tudo aquilo que a gente precisava olhar. A terceira etapa do louco é profunda. São arcanos que vão trazer um nível de reflexão muito mais profundo, que é necessário, porque ao terminar, quando a gente chega no arcano 21, a gente chega na completude, na realização. E para chegar lá, a mochila tem que estar vazia. A gente não pode carregar nesta consciência de realização tudo aquilo que a gente está escondido. E aí, a terceira etapa do louco vem para mostrar, vem para trazer à luz a esses aspectos mais profundos do nosso ser, e vocês vão perceber que os arcanos realmente têm um nível de complexidade maior, mas também tem um nível de... Eles trazem com eles uma clareza maior também. São complexos, mas são bem claros na mensagem que eles trazem. Ou talvez pela nossa própria maturidade de enxergar isto, ou porque realmente é o momento de nós enxergarmos, né? Então, nosso próximo arcano é o 15, é o arcano 15, a gente começa com ele, que é o diabo, uma carta que dá medinho aí, muita gente, mas que você sabe que eu fiquei muito amiga dele, depois que eu entendi na essência aquilo que ele veio me mostrar, né? Então, vamos ver, vamos nos abrir para o que o diabo tem a nos dizer e tirar as nossas próprias conclusões, tá bom? Um abraço, gente, nos vemos então no arcano 15 e assim, reflitam, façam essa pausa mesmo, façam essa reflexão, peguem um caderno, o que vocês aprenderam até aqui, o que ficou mais forte para vocês nessa segunda etapa da jornada do louco e o que efetivamente vocês conseguiram transformar e o que ainda ficou para ser trabalhado nessa terceira jornada, tá bom? Então compartilhe, deem um like, tá? Quem ainda não está inscrito, se inscreva no canal e até o próximo arcano. Um abraço, namastê, amor e luz para todos nós.